Fofos, mais um Sofá da Fofa, hoje com a Rafa Fera. Oi, Rafa. Oi, Val, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz que você veio. Esse momento, esse espaço zen aqui vai ser maravilhoso. Zen, porém o tema é um pouco intenso, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Rafaela Fera, sou mentora de yoga, bem-estar e autocuidado. E o que a gente vai falar hoje, Val? Mães, superação, né? Vamos falar de superação? Mães que trabalham, que cuidam dos filhos. É muita coisa, né, nessa carreira de mãe. Acho que é uma jornada que não tem fim, né? Nem quando eles crescem. Minha mãe fala, filhos criados, trabalho dobrado, né? A gente, não sei se você também ouvia esse ditado na sua época. Hoje eu entendo um pouquinho o que é isso e realmente é desse jeito mesmo, que a Gabriela hoje está com 30 anos, está casada, tudo bem, mas conforme vai crescendo, vai tendo outros tipos de preocupações. Enquanto você, quando é pequeno, está ali na sua asa, então você consegue fazer tudo com eles, tal, do seu jeito. A partir dos 12 anos já não começa mais a ser do seu jeito, já começa a ter algumas diferenças, você vai ficando assustada, mas tudo bem, você não chegou nessa fase. Não, mas eu tô quase lá, tô quase lá. Eu tô na fase que eles estão com a Manuela tem 9 anos, que é a mais nova, e o Lorenzo tem 10 anos, vai fazer 11. Então eles já estão entrando assim quase numa pré-adolescência, o que já tem as suas vontades, né? Vai mudando um pouquinho, né? Antes você que decide tudo. Agora eles já vão começar, eles decidirem algumas coisinhas. Já não quer sair no horário com a gente, às vezes a gente quer fazer uma coisa, eles querem outra. É desse jeito. E assim vai. E como que você concilia tudo isso? Nossa, essa é uma boa pergunta, né? Porque se eu soubesse a resposta assim, correta, perfeita, acho que eu tava milionária no sentido. Mas, olha, eu acho que é muito pessoal, né? Mas o que eu posso compartilhar aqui com você e com as suas seguidoras é que como mãe, como ser humano, eu falo que não é uma jornada fácil, mas ela é prazerosa. Tem seus momentos, né, que a gente tem vários momentos de autossuperação e eu tomo pra mim que o yoga me ajuda muito. Muita gente acha que eu sou uma mãe zen, né, por ser mentora de yoga, de bem-estar, mas eu brinco que não é bem assim, que os meus vizinhos é que sabem que eu não sou tão zen, eles me conhecem 100%, que de vez em quando saem os berros lá. Eu nem consigo ver você desse jeito. Pois é, mas eu dou uns berros, né? Com a voz assim, suave, dando aula de yoga, conversando, a gente não imagina. Mas às vezes precisa falar mais forte, porque eu entendo que criança precisa de rotina, né? Eles estão em formação. Então a gente precisa oferecer ali uma estrutura para trazer um entendimento de vida. Isso em relação a várias coisas. Eu acho que o yoga me dá muito esse ponto de vista. Então, assim, esse cuidado com a alimentação, com o compromisso com você, né? Então, eles são seres em formação. Então, eu falo, filhos, é importante cuidar da alimentação, do sono, daquilo que a gente consome, da tela. Aí entra a parte chata da gente como mãe, que eles não gostam muito. Então, é um grande desafio ensinar que eles nem sempre vão fazer aquilo que agrada, aquilo que é mais fácil, aquilo que é gostoso, né? E aí vem a disciplina que eu acho que o yoga traz pra gente, né? De sermos melhores. Não melhor que o outro, mas melhor que fomos hoje, enxergando a gente em essência. Lógico que para uma criança, se a gente for falar isso, é bem diferente, é bem difícil. Mas eu falo assim pra eles chegam às vezes, eu não tirei nota tão boa na prova. Aí eu falo, você deu o seu melhor? Eu não estudei muito bem, mamãe, acho que eu poderia estudar melhor. Então eu falo, na próxima vez, então, você tem que dar o melhor de si. E não só na prova, como em tudo na vida. E essa coisa, né, de trabalhar o corpo como uma porta de entrada pro cuidado
da saúde da mente. Lógico que de uma forma lúdica com eles, né? Eles Nossa, não têm essa Rafa, compreensão toda. eu fico pensando, né? Porque o yoga faz tudo isso mesmo que você está falando. Depois eu quero até que você pontue um pouquinho mais, porque assim, gente, é desse jeito que você falou, é a responsabilidade com a gente mesmo, né? Então o yoga traz isso, né? A gente começa a ter o controle, mais controle, então, de algumas atitudes que a gente vai ter e tal. Então você até pensa, né? Você fala assim, não, mas com eles de vez em quando eu preciso ser um pouquinho diferente, porque senão você não consegue também lidar com tudo isso, né? Aí vem a parte agora, acho que como mãe, né? Falando como ser humano, né? Eu falei um pouquinho do yoga. Mas como mulher, como mãe, a vida é um equilibrar de pratos, né? Sim. E a gente, a cada dia que a gente acorda, eu acho que toda mãe, toda mulher tem muito isso em mente. Respira fundo e vou dar conta dos 1000 papéis que a gente tem que desempenhar na vida. E sabe aquela coisa clichê? Coloca a máscara, que a moça do avião fala, coloca a máscara primeiro em você e depois no outro. Então, o que eu vejo? E eu falo isso para eles, né? Agora tá na hora da mamãe se cuidar. Quando eu estou estudando, quando eu estou fazendo o meu yoga, a minha prática ou a minha ginástica, o meu horário personal, eu falo, mamãe vai se cuidar, porque a mamãe tem que estar bem para estar bem para vocês. Então eu parto de um ponto que a gente como mulher tem que se realizar pra gente. E não é só na maternidade que a gente se realiza. E eu já tive essa conversa com eles. Eu falei, eu adoro ser mãe de vocês. Eu me sinto honrada de ser mãe de vocês. Vocês são um presente de Deus para mim, né? Mas a mamãe também precisa de outras coisas para estar bem, com saúde, com a cabeça boa, para ficar bem com vocês, alegre e feliz com vocês. O papel de mãe me realiza muito, mas não é só isso. Para eu estar feliz, eu tenho que exercer o meu propósito, eu tenho que trabalhar, porque o meu trabalho me traz muita alegria e realização pessoal, isso me nutre e os meus momentos também de lazer, que não necessariamente vão ser sempre com eles. Então, tem os momentos em família, com filhos, que eu amo, mas também tem os meus momentos, os momentos da Rafa, que às vezes é tomar um vinho com as amigas, que às vezes é assistir um Netflix sozinha, que às vezes é estar viajando num final de semana, num outro contexto, para eu ficar bem como ser humano, me preencher como ser humano, para eu ser um bom ser humano que vai guiá-los. Eu acho que a mãe e o pai, né? No caso aqui nós estamos falando da mãe, no papel de mãe. Nós temos uma responsabilidade muito grande de formar seres humanos, formar indivíduos, não profissionais, né? Que a gente tem aí a escola que nos ajuda, mas seres humanos para o mundo. Rafa, você percebe que isso, você vai contar um pouquinho de quando você foi para o yoga, mas você percebe que isso é do yoga? Porque assim, eu só sabia trabalho. Na verdade, minha vida foi muito intensa no trabalho. Então, eu ter um tempo para mim, eu não tinha um tempo para mim. Hoje eu faço questão de ter um tempo para mim. Hoje eu procuro ter um tempo quando eu estou com a minha filha. Hoje ela é casada, mas o tempo que eu estou com a minha filha está sendo produtivo, está sendo bom, está sendo prazeroso. Porque a gente trabalha junto, né? Produtivo, porque também tem o lado da... Então, eu não conseguia ver essa... Você acha que foi o yoga que trouxe isso para você? Foi junto com o yoga vem também o autoconhecimento, tudo isso. Porque para você pontuar e saber diferenciar, hoje para mim é claro, mas tem muitas mães que eu tenho certeza que não consegue separar tudo, porque é muito difícil. É clareza, desculpa. A clareza, porque quando você começa a perceber tudo isso, que você precisa de tudo isso para se nutrir,
para você também ter prazer, né? Porque não é só trabalho, às vezes não é só estar com um amigo, você precisa de ter tudo. Um pouquinho de Um tudo, pouquinho né? de cada. É um pouquinho com você, é um pouquinho com a família, é um pouquinho com o filho, é um pouquinho com o namorado, com o irmão, com o parente, com os amigos, enfim. Você acha que foi o yoga? No meu caso, eu acho que foi o yoga, mas eu falo que pode ser qualquer coisa. O yoga, a gente fala às vezes em posturas, em respiração, mas ele faz com que a gente tenha um contato mais íntimo com a gente mesmo. É uma filosofia de autoconhecimento. Quando você pratica, você está praticando ali algo que te conduz ao autoconhecimento, mas não é só yoga, eu falo que o yoga é uma das formas, o yoga me trouxe isso, eu tenho essa particularidade, mas pode ser uma terapia, pode ser às vezes uma terapia ocupacional, às vezes você faz algo que você sente prazer, satisfação, às vezes uma aula de pintura, uma aula de bordado, e você começa a perceber que você precisa daquilo, que você sai daquilo melhor, né? Então, talvez tenham pessoas que não tenham clareza, não precisa ser o yoga, mas eu acho importante todas nós, termos alguma prática, alguma ferramenta que te coloque no caminho do autoconhecimento, sabe? Para mim, o yoga me ajudou a acalmar, porque eu era uma pessoa muito agitada, mas ainda não entendia. Eu fui procurar mais informações em outras coisas e você falou uma coisa muito importante, é olhar para dentro de você. Na verdade, é estar com você, porque o momento que a gente começa a se conectar com a gente mesmo, a gente começa a perceber tudo isso, ter mais clareza de tudo que está em volta da gente. Mas eu acho que o mais importante é a gente estar com a gente mesmo, porque se a gente não consegue ficar com a gente mesmo, ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir, né? E era desse jeito, era muito difícil. Então, para mim, eu acho que o yoga me ajudou e aí eu fui procurar outras coisas, ficar comigo, fazer mais meditação. Eu acho que a meditação ajuda muito, né? E fui ler, enfim. E tem uma coisa que eu acho que vem muito com essa coisa da mãe, né? E que nunca vai deixar a gente, que é a culpa. Como a gente carrega um saco de culpa. Então, quando você decide, porque eu falo que isso é uma decisão, entrar no caminho do autoconhecimento, não é que você vai deixar esse saco de culpa para trás, mas você percebe que ele pode ficar menor, e pode ser administrável. E você passa a enxergar que sim, você é um ser humano ali antes de ser mãe. E que você precisa, de fato, se ver como um ser integral e não faltante, né? Inteira. Porque a gente só dá aquilo que tem dentro da gente. A gente só pode oferecer aquilo que a gente está transbordando. Se a gente não tiver algo, se a gente não estiver bem, se a gente não estiver inteira, a gente vai oferecer o quê? A gente vai oferecer a falta. A gente vai oferecer migalhas. Então, eu acho que é fundamental para a gente, como mãe, se fazer como um ser humano inteiro. E para isso, praticar algo de autoconhecimento. O yoga, para mim, é uma ótima opção, mas eu falo que tem várias possibilidades. Sim, na verdade só tem que querer, né? Porque é um processo que não é fácil, é difícil e é um processo de todos os dias. Não é que eu vou fazer hoje, eu tenho que fazer todos os dias. Então, para você criar, não é nem rotina, é um hábito, é difícil, mas o final é muito prazeroso, não é? Sim, eu acho que a gente pode trocar a palavra difícil por desafiadora. Por desafiadora. Mas é um desafio mesmo, porque é um desafio todos os dias. Todos os dias. Mas eu falo que assim, o educar os filhos, a prática de autocuidado, um caminho de autoconhecimento, de bem-estar, de saúde, de cuidar de si, é igual louça suja. A louça suja sempre vai ter, a gente vai ter que lavar essa louça todo dia.
Então, todos os dias vão ter situações de enfrentamento, todos os dias vão ter desafios e todo dia a gente tem que levantar e tem que encarar esses desafios. Todo dia tem que fazer exercício, todo dia tem que comer bem. Não adianta comer bem um dia da semana e os outros não. Todo dia tem que escovar dente. Então, tudo que nos fortalece e nos torna melhores, a gente precisa fazer um pouquinho todo dia. Todo dia. Todo Não dia. é só ser mãe, não é só sair para trabalhar, né? Não, é cuidar de si todos os dias. Todos os dias. E saber, assim, direcionar a energia para os papéis que a gente tem na vida. Não esquecer, antes de ser, que nós somos um ser humano, nós somos mulheres, nós somos filhas, nós somos mães, irmãs, amigas, netas, sobrinhas, Ixi, é né? muita coisa, né? Profissionais, sonhadoras da própria, CEOs da própria vida, né? E assim vai. E a gente lembrar de nutrir cada um desses papéis, de se preencher. Olha que desafio. Gigante, hein? Então, não Gigante pode... é um desafio, mas pode ser prazeroso É também. prazeroso, então a gente não pode deixar nem cada coisa que você vai deixando de lado vai te falando, vai te vindo Acho que alguma vai te coisa. deixando uma lacuna de falta, vai faltando de alguma vazio. coisa. Aí fala assim, é a falta de. Você acaba, chega uma hora que se você vai largando, você nem percebe mais o tanta de falta que tem, né? Então por isso que tem que nutrir tudo para você, né, se sentir até melhor, ter mais prazer em tudo, porque eu acho que quando a gente começa a perceber tudo isso, né, ter a consciência de tantas coisas, esse desafio que é diário, a gente vai, aquela falta, não vai tendo mais aquela falta, parece que você fica cheia. Né? Cheia, transbordante, que é a alegria de viver. Então, você fica cheia de alegria de viver, e por isso que a gente transborda. Então, parece que é uma felicidade que você fala assim, gente, por que isso não aconteceu antes? Por quê? Eu me pergunto, falo assim, gente, é tão bom isso que eu sinto hoje que eu não sei nem te explicar direito. Eu acho que ainda não tenho muita clareza. Mas eu sei que eu sinto uma coisa muito, muito boa, muito, muito boa. E você está aqui hoje falando comigo, você sabe que você fez parte desse processo também, né? Me sinto muito honrada. Você foi muito importante, eu já te disse isso. Que você começou a trazer para mim a consciência do que de tudo. Então, cada conversinha que a gente tinha, cada conversa que a gente tinha, eu me alimentava mais, eu ficava querendo buscar mais, saber mais, né? Porque também é conhecimento, né? Na verdade, você tem que ter conhecimento, porque se você não tem o conhecimento, você nem sabe para onde que você vai, né? Sim. Então, foi muito, muito importante. Rafa, eu te conheço um pouquinho mais íntima e eu sei que você passou por uma situação. Quer falar um pouquinho? Vou dividir isso com vocês porque eu acho que é algo que não só eu vivo, é uma realidade, mas acho que muitas mães e acho que pode ajudar também a inspirar, de repente ver que vocês não estão sozinhas. Há 2 anos eu passei por um processo de divórcio, eu e o pai dos meus filhos, nós chegamos num ponto que a gente resolveu encerrar a nossa história como homem e mulher, mas ali continua, lógico, uma família, só que num formato diferente. E isso trouxe muitas coisas, né? Muitos terremotos internos. E lógico que a gente veio falando de se cuidar, de estar inteira, de tudo isso. E eu fui aprendendo também. Eu não nasci pronta. E hoje eu enxergo que muito do divórcio fez com que eu já tinha esse conhecimento como professora de yoga, mentora de bem-estar, mas que foi o momento que eu coloquei isso à prova, sabe? Eu falei, deixa eu ver se funciona, porque eu tenho que colocar 100% disso em prática para eu me manter em pé, para me manter bem para os meus filhos. Então, quando a gente se depara com momentos de dificuldades,
tanto com uma situação grande como essa, como outras que têm seus desafios no dia a dia, a gente tem que colocar em prática ali a nossa força, a nossa coragem, que são trabalhadas como? Através desse cuidado de si, através desse autoconhecimento. Então, não foi um processo fácil, confesso, né? Imagina, eu conheci ele, eu era muito menina, eu tive um relacionamento com o pai dos meus filhos por quase 20 anos, foram 19 anos aí, entre namoro, noivado, casamento. Bastante, um casamento quase de 16 anos, e tinha toda uma estrutura de vida, né? Então, assim, até mãe que trabalha fora, que também é empreendedora, então a gente conta com a outra parte. Então, exigiu também um grande trabalho de reconstrução da minha rotina, de reconstrução de outros pontos de apoio, né? De reconstruir a minha rede de apoio. Porque antes eram 2 ali dentro de uma casa fazendo essa gestão familiar que possibilitava para mim, como mãe e como mulher, fazer as minhas coisas com um pouco mais de facilidade e liberdade, porque sempre tinha a outra pessoa ali, né, responsável pelas crianças. E no caminho isso se rompeu, né? Rompeu para mim como pessoa, como ser humano, e também para as crianças, o que traz uma preocupação de volta para a gente. E você teve que aprender tudo de novo ou não, né? Você só... Eu não é aprender, eu acho que é reaprender. Reaprender. Acho que é reaprender. A gente já sabe que tem que fazer determinadas coisas, mas quando você se encontra numa situação que muda um pouco o cenário, você tem que aplicar aquilo que você já fazia, só que num cenário diferente. Eu gosto muito de falar, eu brinco com os meus filhos, que é como se fosse uma fase de videogame. Então, você está na fase 1, você está lá, tem os desafios. Aí chega no final, tem o chefão, você tem que enfrentar o chefão. Você enfrentou, você passou para a fase 2. Você já sabe, você desenvolveu as habilidades para estar ali na fase 2. Só que você vai encontrar outros desafios e vai ter outro chefão lá na frente que você vai ter que enfrentar. Então, você tem uma bagagem, só que você tem um outro cenário que você tem que colocar suas habilidades ali à prova. Então, foi sim desafiador, mas eu sou muito grata a tudo o que eu vivi, a todo esse processo, porque eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor e uma mãe melhor também. Não que a gente precisa separar para passar por isso, mas não, acho que cada situação da vida que exige da gente ser corajosa, ser forte, ser resiliente, torna a gente melhor. Eu gosto muito de usar a metáfora da pérola, né? Para que ela seja uma pérola bonita ou da pedra preciosa, né? Ela vai ser ali desgastada, vai ter areia, que é um processo de sofrimento para depois ela brilhar. Uma pedra preciosa só é preciosa devido à lapidação, né? E a vida vai nos lapidando e eu acho que nós vamos nos tornando mulheres preciosas, cada uma dentro da sua realidade. A minha realidade da minha jornada de vida foi dessa forma, né? Aí sabe o que eu vejo? Eu tenho falado com algumas pessoas aqui no Sofá da Fofa e todas, sempre resumindo tudo, precisa de uma rede de apoio, né? Tudo você precisa de uma rede de apoio. Tudo. A gente não faz nada sozinha. Nada. Eu acho que se fosse pra gente fazer as coisas sozinha, Deus não tinha colocado tantos seres humanos na Terra, na nossa vida. Então, é extremamente importante uma rede de apoio. Posso deixar uma dica de exercício de autoconhecimento? Pode, deve. Então tá, ó. Falando em rede Eu ia de apoio... pedir. Ah, que bom. Ó, falando então em rede de apoio e exercício de autoconhecimento. Pega uma folha e um papel aí na sua casa, senta numa mesa ou num sofá, numa poltrona bem confortável, papel e caneta na mão. Fecha os olhos, faz 3 respirações profundas, se concentrando em você enquanto você faz essas respirações. E aí você vai pegar no centro dessa folha, escrever o seu nome, Valéria, põe lá, ou no meu caso, Rafaela. Circula o seu nome. E aí você vai colocar várias flechinhas para fora, como se fosse um sol, mas com a pontinha de flecha. Que é onde você canaliza, você foca a sua energia, você dá.
Então você dá energia para os seus filhos, para o seu trabalho, para a sua ginástica, para sua amiga, para sua irmã, para sua mãe, para quem você oferece sua ajuda, para quem você é apoio. E depois faz o contrário, põe as flechinhas para dentro, para você, de quem você recebe esse apoio. E depois conta se a quantidade de flechinhas para fora está igual à quantidade de flechinhas para dentro. Se não tem alguma coisa errada. Se não, eu não vou dizer errado, eu acho que é a recalcular. Então, assim, a gente pensa em pessoas, mas pode ser, às vezes, ler um livro é um respiro para você, te enche de energia. Coisas que carregam a sua energia. Às vezes, uma massagem, às vezes, um café com uma amiga. Muito Então, legal. enfim, tentem fazer em casa, depois comentem aí no vídeo se vocês conseguirem. Se tiver alguma dúvida, fala com a gente, né? Ai, que legal. Fala com a Rafa. Rafa, eu acho muito legal porque eu tô também tô fazendo reuniões de network, né? Network não é nada mais, nada menos que você ter uma rede de apoio nos negócios, né? Então, para tudo, eu acho que é importante você ter uma rede de apoio. Ter uma rede de apoio na sua casa, ter uma rede de apoio com os amigos, com empresas, enfim. Rede de apoio, resumindo, tem que ter em todo lugar, certo? Tem que ter. Mais um Sofá da Fofa com a Rafa. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Já falei 10 vezes, né? Eu também. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada você é pelo maravilhosa. Eu adoro essa... por mais que você não gosta muito que fala que você é muito zen, né? Mas eu adoro essa energia boa que você tem de calmaria. É muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigada. Obrigada muito a você. obrigada, minha amiga. Aproveitem o Sofá da Fofa. Eu tô de olho aqui sempre também. Tchau, tchau.